Olá, queridos, a paz do Senhor, você está na ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Nós vamos estudar hoje a lição de número 2 e hoje nós vamos tratar especificamente do livro de Ruth, é o tema da nossa lição. O textual está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, e está escrito assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5. A nossa lição, como de costume, tem alguns objetivos e o primeiro deles é fazer a análise da organização do livro de Ruth. Segundo, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E terceiro, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Está conosco hoje, para estudarmos essa lição, o pastor Tiago, que é o pastor da ADEC Esperança. Bem-vindo, pastor Tiago. Amém, prazer estar com os irmãos. Muito bom ter aqui com a gente. E o professor Joás, já é de casa, está sempre com a gente aí. Bom, pastor Tiago e professor Joás, nós estamos diante de um trimestre muito bom. Estamos falando do Deus que governa o mundo e cuida da família. Já estudamos a lição de número 1, 2 importantes mulheres na história de um povo. Fizemos aí um apanhado geral do livro de Ruth e Esther. E agora nós vamos começar a trabalhar lição por lição. E hoje nós vamos começar com o livro de Ruth. Pastor Tiago e professor Joás, o livro de Ruth é um livro muito importante no composto aí do Antigo Testamento. Vamos falar um pouquinho da importância desse livro para nós cristãos? Não, com certeza. Tanto pelo seu aspecto histórico, que faz uma remontagem de gerações aí que está finalizando o período dos juízes, e faz até uma alusão ao rei Davi, que aí vai ser, sendo Ruth sua bisavó, e também pelo seu aspecto harmonioso, uma história que destaca a lealdade, a fidelidade, fala um pouquinho de um contexto ali social no governo teocrático, onde Israel está perdendo muitos princípios, está faltando um pouco de identidade no povo de Deus, e toda essa história vai dar um embasamento histórico muito bacana. É praticamente um período de transição, né, professor Joás? Quando a gente olha o livro de Ruth, é aquele período assim, transicional dos juízes já para o primeiro rei de Israel. No meio ali, naquele período de transição mesmo. Entre Boaz, Obed, né, e Jessé, são 3 gerações, né? Então está muito próximo do período de monarquia e no finalzinho mesmo de juízes, né? Alguns teólogos apontam que inicialmente esse livro fazia parte, né, do final de Juízes, uma trilogia, né, de Belém, né, 3 histórias a partir de Juízes 17, né, até Juízes 21, falando de Belém, e Ruth ficaria localizado aí um pouco depois do capítulo 21, né, e muito posteriormente foi deslocado aí, né, dos juízes para ser um livro único, né, com esse nome, né, livro de Ruth. Então tem a organização dos livros passou por várias mudanças ao longo da história, né, e assim hoje tanto na Bíblia judaica quanto na nossa ele está um livro à parte, né, mas nem sempre foi assim. E é atribuído, vamos falar assim, a autoria desse livro de Ruth, um dos autores, né, é Samuel. Assim, como é que eu vou dizer? Os eruditos atribuem a escrita do livro, a autoria do livro a Samuel. Exatamente por causa do período, da forma literária, por tratar Davi de uma forma tão especial, tão carinhosa, como ele sempre fez, tanto nos seus escritos, né, 1º e 2º Samuel, e a gente vê essa narrativa. Bom, vamos lá na introdução e a gente vai trabalhando esse livro, é muito importante para nós, e a gente vai trabalhar essa lição aí de número 2, e hoje nós vamos falar sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth se destaca não apenas pela sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio a crises
para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta o Jeová Jirê, o Deus que provê, e remonta a história lá de Gênesis 22:14, esse texto maravilhoso. A palavra-chave da nossa lição de hoje é providência, e a gente vê isso muito claro no livro de Ruth. Pastor Tiago, nós já começamos aí falando dessa introdução, nós já falamos alguma coisa, já demos uma pincelada aí para que viemos. E o livro de Ruth é lindo demais. Eu gosto do livro de Ruth, a composição literária dele. As palavras que são usadas, o enredo que é colocado nesse livro é muito harmonioso, é muito atrativo. O autor ele sempre se preocupa em focar só naquela história, não há citações de histórias paralelas. Há um contexto desde o princípio, um assunto que está sendo tecido ali até o final, com essa personagem principal aí que é Ruth, e a ação de Deus provindo através disso. É muito interessante aí o contexto que o nosso comentarista colocou, Deus transformando perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Isso faz alusão a um texto de um outro livro histórico de Neemias, quando Neemias diz assim que o nosso Deus, porém, transformou maldição em bênção. Se você olhar o contexto introdutório do livro de Ruth, Elimeleque está saindo do meio da sua nação, quebrando um princípio que era se casando com uma mulher que não era do meio do povo, israelitas, e aí, mesmo assim, Deus está transformando esse contexto todo ali, depois morre os filhos, todo um contexto de uma mulher pagã em uma história de bênçãos para toda uma geração. Muito bom. Professor Joás, quando a gente fala do livro de Ruth, nós já falamos desse período aí, dessa transição, e realmente tem uma conexão muito grande aí com o livro dos Juízes. O Juízo foi aí um período aí de 420, 430 anos mais ou menos, entre 400 e 430 anos mais ou menos, né? E na história essa variação é aceitável. E a gente vê essa composição literária, e que eu fico impressionado ali é o cuidado de Deus. E a gente vê isso de uma forma tão explícita no livro de Ruth que os leitores podem ver isso aí de uma forma assim muito palpável. Por isso essa beleza literária aí que o Tiago ressaltou, né? É muito importante da gente notar isso quando lê, porque estando situado no final de Juízes, é como se fosse um clarão de luz no meio daquela história tão esquisita, né? Porque você olha para o livro inteiro de Juízes, você vê um povo completamente desconexo, né, do projeto de Deus para eles, né, um povo que já tinha se entregado à idolatria, um povo que já tinha assimilado as culturas que o próprio Deus falou que não era nem para citar o nome daqueles deuses lá, nem assimilar nada da cultura deles, e o povo já estava inserido, mergulhado naquela cultura, né? E assim, a própria Ruth, né, uma moabita, você olhar para o passado, você vê que é fruto de uma relação incestuosa, né? Lá, as filhas de Ló. E, assim, quando ela casa com Malom, né, a situação, eles tinham saído da terra que Deus deu para eles, né, e tinha ido para lá, fugindo da fome, fugindo da crise, e chega lá e encontra, né, mais crises também, né, porque acaba que as três mulheres da história aí, né, a Orfa, que era a esposa de Quilion, né, e a Ruth, que era a esposa de Malom, e a Noemi, que é a sogra, as três agora estão sozinhas, né? Os homens da história morrem, e aí, num contexto daquele, né, numa situação daquela, num contexto de machismo, né, vamos dizer assim, era uma sociedade muito voltada assim, para o domínio masculino, né, e as mulheres não tinham muita condição de prover para si, né, sozinhas. As três estavam desamparadas, né, e sendo que das três a mais fragilizada seria Noemi, né? Ela já está idosa, né? E ela tem menos condições ainda de se virar sozinha, né, do que as noras, e uma decide virar as costas e a outra abraça. Então, no meio dessa confusão toda, dessa crise toda, você vê a provisão de Deus, né? Deus provê para Noemi companhia,
né? Deus depois vai prover para Ruth outras coisas, e depois Deus vai se mostrando esse Deus que provê, né, durante toda a trajetória aí do livro, né? Um dos versículos mais lindos desse livro, nós vamos estudar isso aí, eu não quero antecipar, mas só vou citar, é o texto áudio da lição de número 3. Quando lá no finalzinho do versículo, a Noemi, a Ruth fala com Noemi, o meu Deus, não, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Eu não vou te abandonar de jeito nenhum. Isso mostra pra gente uma confiança, uma dedicação e uma série de fatos aí agregados que o final da história é maravilhoso. E é um contraste, como o professor Joás citou, porque em meio à infidelidade na nação aparece uma história de fidelidade. Em meio à deslealdade do povo aparece uma história de lealdade de alguém que é um gentil, de alguém que não é judeu. Então é um contraste muito grande, é um destaque muito grande para a história desse livro. E a gente vê Deus no controle de toda a história, né? Com certeza. Deus está lá no controle, comandando tudo, guiando todos os passos, e isso é muito bom. Bom, vamos lá no ponto 1 da nossa lição, capítulo 1, a organização do livro, na Bíblia hebraica, depois na Bíblia cristã e por fim autoria e data. Eu vou ler aqui 3 subtópicos, exatamente por causa do tempo, e a gente vai comentando aí. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Taná, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim ou agiógrafos, que são os escritos. A primeira seção é a Torá, que é o Pentateuco, e a segunda é o Nevrim, que são os profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Megilot ou Megilot, que são 5 rolos. Então Ruth está nesse contexto aqui. Na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, o Pentateuco, profetas e escritos, e isso Jesus citou em Lucas 24:44, é bom lembrar, depois você pode ler esse texto lá, estão o Pentateuco, os livros poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico por seu evidente gênero narrativo. E por fim, a autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. Eu trouxe aqui hoje um exemplar dessa Bíblia, pastor Tiago e professor Joás, é a Taná. É uma Bíblia judaica, ela tem a sua escrita em hebraico, e todo mundo sabe que o hebraico se lê da direita para a esquerda, e tem a tradução em português. Eu acho muito legal a composição dessa Bíblia, professor, nós já citamos aqui algumas vezes, e hoje eu trouxe para quem está em casa, para quem está acompanhando, ver. Se você quiser adquirir, você pode entrar na internet, pode passar lá na livraria do nosso amigo pastor Adair, essa eu adquiri lá, e com certeza ele deve ter mais alguns exemplares. Exatamente essa divisão, o Pentateuco, os profetas e os escritos. E eu trouxe exatamente para mostrar que na nossa Bíblia, na Bíblia cristã, na Bíblia que nós usamos hoje, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Já na Bíblia hebraica, o último livro que está aqui é o 2 Crônicas, exatamente pelo fato de narrar toda a história. Quem está lendo de uma ordem cronológica e quem está se situando na história, isso faz todo sentido e é bom a gente falar disso. Por isso que eu trouxe isso aqui para a gente falar da organização do livro. Vamos falar um pouquinho disso aqui, a importância do livro. Nós já falamos da conexão, a junção dele também, a importância dele na Bíblia cristã e a autoria e data. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente já até falou no começo aí um pouco, né? A forma de organizar os livros sofreu algumas mudanças, né, historicamente. Tudo indica que no começo fazia parte dos Neviim, né, era junto ali com os profetas, né, os profetas que a gente chama de profetas menores, né. Depois, né, ela passou a incorporar, né, os Ketuvim, que é os escritos. E até hoje, né, depois que ela passou a fazer, tá nessa organização que a gente conhece hoje, né, logo depois de Juízes, ela passou a ser incorporada nesses 5 rolos que são usados nas festas, né, os Megilot que o senhor citou aí, e assim, o livro de Ruth especificamente na festa de Shavuot, né, os Pentecostes, né, uma festa importante. Então essas questões de organização são importantes, né, porque os livros hoje estão melhor organizados, né, porque estão organizados por tema.
né? Grosso modo, né? Assim, falando mais de forma mais simples, né? Então, os livros poéticos estão tudo agrupado mais ou menos juntos, né? Os históricos também, os proféticos também. Então, hoje está um pouco mais organizado, mas nem sempre foi assim, né? De uma forma pedagógica é melhor, né? Para a gente entender a Bíblia. Pastor Tiago, quando o professor Joás falou aqui, eu deixei exatamente para a gente comentar isso agora. O livro de Ruth é um dos 5 rolos que é lido no Pentecoste. Lembra a gente o Atos 2, não lembra? Lembra demais. É interessante, né? Porque o livro cita essa fase da colheita e a festa de Pentecostes é aquela que antecipava o período de colheita do povo de Israel. Era uma das festas de maior celebração do povo, maior alegria do povo, ali pelo início desse período que era muito importante. É muito interessante a gente falar sobre isso. O senhor citou a questão cronológica. Se a gente não tiver um apego a essa questão, um entendimento por essa questão de como estão estabelecidos esses livros, se torna difícil o entendimento da Bíblia. Porque você não vai ter os livros, então a história vai na frente, depois ela retorna, depois ela vai lá na frente de novo. Então, principalmente quando tange aos profetas, quanto mais conhecimento do tempo que era contemporâneo a esses profetas, melhor será o entendimento desses livros. Eu fiz questão de citar o segundo livro das Crônicas, exatamente para... Isso pode soar um contraste assim na cabeça de muita gente. Espera aí, na minha Bíblia eu conheço o tempo inteiro, o último livro é Malaquias. Agora o pastor vem falando que é segundo Crônicas. Na composição da Bíblia hebraica, sim. Exatamente quando a gente narra o fator, quando a gente destaca o fator histórico, não faz sentido o segundo Crônicas estar ali antes de Salmo, antes dos escritos, antes dos profetas, sendo que o segundo Crônicas narra a história do cativeiro, a primeira e a segunda leva, a terceira leva, a invasão do Reino do Norte, a invasão do Reino do Sul. Está tudo ali no segundo Crônicas. Tem muitos livros dos profetas que estão dentro de segundo Crônicas. Exatamente. É interessante até observar a organização que era feita pela Bíblia hebraica. Porque, por exemplo, o livro de Daniel não é um livro de profeta. É um livro faz parte do grupo dos escritos. Eu destaquei que Lamentações também faz parte dos escritos, que para nós é no contexto dos profetas. Então a organização... Josué é profeta. Eles usavam aí profetas anteriores, profetas posteriores. Então é uma organização bem diferente da que a gente está acostumado a observar. Bom, quero fazer um convite para quem está em casa, você quer aprender um pouquinho mais da estrutura da Bíblia, quero te apresentar um curso de teologia que é o IBAFEC, e lá tem uma matéria que é bibliologia, que você vai ficar por dentro de todas as informações. É só um pitaco aí, tá, Joás? Vamos falar, o pitaco, fica a dica aí. Sobre a autoria e data, nós já falamos muita coisa também, os eruditos aí atribuem essa diversidade de opiniões aí, mas há um consenso muito grande da autoria ser atribuída a Samuel. Alguém vai falar de Esdras, Neemias, vão falar outros autores aí, mas eu acho que é bem provável que seja Samuel também. Os mais fortes indícios. É até interessante porque quando há uma citação falando de Boaz e depois de Jessé, e aí ele cita Davi, mas não cita Davi como rei. E quando Samuel escreveu, Davi ainda não era rei. Então, essa citação já é um forte indício que o escritor mais provável, mais forte dentre eles é Samuel. E até mesmo pelo fato daquela transição, Samuel é considerado o último dos juízes, o livro de Ruth é datado aí, se não me falha a memória, no 10º século antes de Cristo. Então, há indícios muito fortes, há um fator histórico muito forte impregnado aí, que deixa a gente aí com essa afirmação, né? E é bom a gente falar isso. Professor Joás, o que você destaca aí nesse primeiro capítulo aí da organização do livro, você e o pastor Tiago, o que você destaca para a gente estar fechando aí esse primeiro bloco? Eu acho que vale destacar essa questão mesmo cronológica, né? Os tempos eram sombrios, né? E assim, se esperava uma postura do povo de Deus, né? É o povo de Deus, se esperava uma postura deles que não se achou neles e foi visto numa jovem moça moabita, né? Isso é interessante destacar esse contraste aí, né? De várias formas, o livro de Ruth vai se destacar. Uma delas é muito interessante, porque os personagens principais são mulheres. E o discurso, os maridos não falam, a não ser Boaz. A fala dos primeiros capítulos é só de Noemi, de Orfa e de Ruth. Então, há um destaque no período de muito machismo, onde há um destaque para essas mulheres.
Para quem fala que a Bíblia é machista, né, que Deus é machista, que Deus é isso, aquilo, outro aí, tá aí um negócio para quebrar esse tabu. Isso aí foi escrito há 3.500 anos atrás. Não né? É um E destaque. tem gente falando que a Bíblia é machista. Pois é. É uma cultura onde nós falamos na última lição, lembro que o professor Joá destacou isso muito bem, é uma cultura onde tudo convergia para o homem. Aí acontece uma situação dessa aqui, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Serve de lição para muita coisa, né, professor? É. Bom, a sinopse do capítulo 1 é: Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo e que, por sinal, maravilhosíssimo, muito bom a gente ler, estudar aí a história do livro de Ruth. No capítulo 2 nós vamos tratar aí o contexto histórico e depois o propósito e mensagem. Mas antes nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte, o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV, nós estamos na lição de número 2, estamos falando hoje uma visão panorâmica do livro de Ruth. Estou hoje com o pastor Tiago Souza, que é o pastor da ADEC Esperança, e também o professor Joás. Pastor Tiago, nós vamos entrar agora no contexto histórico. Nós vamos falar aí do tempo dos juízes, no secularismo, hedonismo e idolatria, e também opressão, clamor e livramento. Que obscuridade que esse povo vivia aí no tempo dos juízes. Nós já falamos aí, o tempo de juízes durou em média 420 anos, mais ou menos. Houve ali 14 juízes, e
vamos falar assim, foi um período assim, o povo pecava, Deus enviava o opressor, eles pediam perdão, Deus enviava o juiz. Esse ciclo ficou assim, ó, muito tempo. Uma gangorra espiritual, Não né? é? Isso tira a identidade do povo, isso atrasa o crescimento daquele povo, o fortalecimento daquela nação, porque eles não conseguem entender aquilo que são. Vocês não são um povo comum. E eles desejam, por mais absurdo que seja, ser um povo comum com as outras nações, e é isso que vai trazer grandes prejuízos para aquele povo. E o problema está aí, né, professor? Porque, como o pastor Tiago falou, tira a identidade, o povo perde a referência. Se a gente ler ali os primeiros capítulos de Juízes, nós vamos ver essa expressão. E Josué morreu e foi congregado junto a seus pais, ou seja, foi sepultado. E levantou-se depois da morte de Josué uma nação, ou seja, que não conhecia a Deus e nem o que Deus fizera a Israel. Perderam a identidade. Nós estamos falando de 40 anos depois. Cerca de 40 anos. Levantou a nação, a geração inteira que não conhecia Deus e nem o que Deus fizera a Israel. Aí virou essa gangorra espiritual, pastor Tiago, que você falou. Coisa estranha, né? Uma geração que lutou ao lado de Josué, né? Um grande homem de Deus, conheceu Deus de perto, né? Não só de ouvir falar, né? Viu Deus agindo e não conseguiu transmitir isso para a geração futura, né? Para a próxima, né? Não é assim uma coisa que uma ideia que sumiu durante gerações, e de uma geração para outra é estranho uma geração inteira falhar, né, em transmitir a mensagem de um Deus tão poderoso, né? É esquisito. Há um lapso de posteridade e há aquela crise da terceira geração. Então, uma geração que sai do Egito e morre no deserto, uma geração que nasce no deserto e morre na Terra Prometida, e agora está suscitando a terceira geração. E essa terceira geração, é engraçado esse texto que é Juízes 2:10, diz assim que não conhecia o Senhor e nem tampouco os seus feitos para com Israel. Então, eles esqueceram os benefícios do que os trouxe até ali, e isso faz com que eles percam a identidade, percam a comunhão com Deus. E aí você vai observar alguns lapsos no livro de Juízes, por quê? Porque a nação peca, Deus tira a mão, os inimigos vêm, oprimem a nação, Deus levanta um juiz. Aquele juiz leva o povo à conversão. Mas logo aquele juiz morre, a geração posterior volta de novo a cometer os mesmos atos. Isso vai durante 420 anos, durante esse governo teocrático. Bom, nós já citamos aí o tempo do juiz, né? Talvez a gente não consegue ler pelo fato do tempo. Mas o que levou esse povo a viver nessa, vamos falar assim, nessa mistura, foi exatamente o secularismo, o hedonismo e a idolatria. A gente viu ali que o próprio Deus falou com Moisés, antes de Moisés morrer, esse povo vai entrar numa terra, eles vão pecar, tanto é que há tempos eu estudo o capítulo 28 de Deuteronômio, é aquilo ali. Deus falou assim, eu coloco diante de vocês dois caminhos, a bênção e a maldição. 68 versículos ali, 14 fala de bênção, 54 maldição. E Deus falou com isso que ia acontecer muito tempo antes, e o povo deixou o negócio acontecer porque abandonou a palavra de Deus. É interessante esse Êxodo 28 até o 31, né? Muito interessante. Deus dá algumas recomendações, né? E Deus deixa certo que eles herdariam aquela terra quando entrares, né? E Deus fala para eles não se esquecerem. Quando vocês chegarem lá, quando vocês alcançarem o que eu estou prometendo, não se esqueçam, né, das minhas palavras, dos meus mandamentos, né? E assim você percebe, pelo menos nesses capítulos aí 28, 29, 30, 31, né, de Êxodo, que Deus tem um plano para aquela nação de unidade, de comunhão, né, de parceria. Deus tem um projeto de aliança com aquele povo. E assim, toda aliança tem condições, né? E as condições não eram exigências absurdas, né, da parte de Deus para a outra parte da aliança que era o povo, né? Eram exigências simples, uma coisa simples, né? Vocês caminharam comigo, vocês viram, né? Nem sandália se gastou, vocês sabem
quem eu sou para vocês e o que vocês significam para mim. Então nós vamos caminhar junto para sempre, né? E aí eu só quero uma coisa de vocês, eu não quero nem ouvir no lábio de vocês menção daqueles deuses, dos nomes daqueles deuses. Então você não podia ver dois judeus conversando. Cara, sabe, meu vizinho, ele tem lá uma estátua de Astarote. Se ele falasse Astarote, pequei, né? Para ele era pecado, porque Deus falou, nem mencione, né? Então mas é um padrão muito alto. Será? Né? É tão absurdo assim? Né? Será que é pedir demais? Poxa, né? Alguém que viveu o que viveu com Deus, né? Que viu a mar sendo aberto, fogo, nuvem, né? Aquelas coisas todas, aqueles milagres todos, maná, né, comer o pão dos anjos, né, nas palavras de Asaf, né? Aí um povo que viveu isso, esse tipo de experiência, esse nível de comunhão com Deus, pedir muito que nem se mencione outros deuses que são falsos, né, que nem deuses são, né, não é tão absurdo assim. Então eles caíram nesse hedonismo, nesse secularismo, nessas coisas todas aí por causa da desobediência. Só uma palavrinha, obediência. Sabe o que me chama a atenção, pastor Tiago? Você vai falar agora. O livro de Deuteronômio, Moisés estava... Quem olha o Deuteronômio, professor Joás, acha assim, o Deuteronômio foi escrito aí em 1 mês, 2 meses e tal. Não foi assim. Foi o último dia de vida de Moisés. Porque Deuteronômio significa repetição. Se você pegar a Bíblia, a Bíblia no seu original, você pega aí o Devarim, né, que é o Deuteronômio, significa repetição. Moisés repetiu a lei 3 vezes aqui em Deuteronômio. Ele acabou de falar isso, acredita que ele falou até o capítulo 8, 9, 10 por ali afora, e depois até o próprio Josué deu sequência no resto, porque já fala da morte dele. Alguém escrever da própria morte? Não faz sentido, né? Mas olha o que Deus falou com Moisés, professor Joás, principalmente nesses capítulos finais ali do Deuteronômio, que foi a repetição. Vai acontecer sim, vocês vão entrar na terra, mas não erra, não peca, não cai na onda dos deuses que está em volta dessas nações, porque o dia que acontecer, a maldição está aí, a porta de vocês batendo aí, e mesmo assim eles pecaram. Há uma renovação da aliança de Deus com o povo ali, seguidas vezes. Deus está relembrando, olha o pacto que nós fizemos. Deus já se mostra fiel, ele age em favor do povo e diz para o povo: o que eu peço para vocês é que sejam fiéis a mim. Só isso. Sejam íntegros. E o que o povo não consegue ser é justamente isso, fiel aos mandamentos. É interessante porque a fidelidade de Deus se tange tanto as suas bênçãos como as suas maldições. Então a gente gosta de dizer que Deus é fiel quando tange, quando toca as bênçãos. Então Deus é fiel para cumprir suas promessas, mas Deus também é fiel para cumprir as suas maldições. Deuteronômio capítulo 28 começa tecendo ali as bênçãos que viriam, mas ele encerra falando também das maldições, porque a premissa é essa, que há de ser que se ouvides a voz do Senhor teu Deus e colocares no coração de cumprir todo o mandamento, essas bênçãos virão sobre ti. Mas também na sequência do capítulo, há de ser que se não ouvides a voz do Senhor teu Deus e não colocares no vosso coração de cumprir todo o mandamento, essas maldições virão sobre ti e te alcançarão e te acompanharão. Então essas premissas eram muito claras para o povo, de forma que o povo era indesculpável, não tinha como se defender do juízo de Deus. Eu falei há pouco tempo agora para uma turma do nosso curso de teologia que eu considero isso aí como uma moeda. De um lado está uma face, está o amor de Deus, mas do outro lado está a justiça também. E a justiça, ela não deixa de ser executada. Bom, nós falamos aqui no tempo dos juízes, falamos também desse secularismo, e aí veio a opressão. A opressão aí, principalmente dos filisteus, dos midianitas que estavam ali bem próximos, foi um negócio terrível para o povo de Israel, tá? Que povo que sofreu. Que povo que sofreu, viu, professor? É interessante porque esse juízo de Deus não faz de Deus um Deus vingativo, né? Porque era uma espécie de contrapartida, né, diante de tudo que Deus investiu, né, naquele povo. E era a intenção de Deus, com todo aquele investimento, se revelar às outras nações, né, que já estavam afundadas em idolatria, hedonismo, secularismo, né? Deus queria se revelar através desse povo que ele escolheu, né? Então, não é vingança de Deus aquelas maldições, né? Não é vingança. Deus está alertando, né? A bênção está comigo. Se vocês estiverem comigo, bênção. E se não tiver, né, vai acontecer o mesmo que acontece com esse povo aí. Eles têm outros deuses, aí eles plantam, não colhem,
né? A chuva não vem, né? A bênção não chega na casa deles, né? Os filhos não são abençoados, a família, a casa, os negócios, mas de andar comigo traz bênção, vocês estão vendo isso, né? As roupas não se desgastam, as sandálias não queimam com o calor do deserto, né? Nem chegaram a sofrer o calor do deserto, que tinha nuvem refrigerando o ambiente, né? Então não é questão de vingança, se vocês não me seguirem, maldição. Não, é porque já eram amaldiçoados, né? Eles tiveram acesso à bênção andando com ele. Se eles parassem de andar com ele, verdade, eu voltaria a estaca zero. Bom, para a gente encerrar a nossa lição de hoje, pastor Tiago, professor Joás, o propósito e mensagem. Primeiro, o cetro de Judá, amor e redenção, fidelidade e altruísmo. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Está em algumas referências a Apocalipse 5:5, Ruth 4, versículos 18 a 22. Outra coisa, amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente Boaz e Ruth, prenunciam a derrubada da parede de separação. Isso Paulo fala em Efésios 2, de 11 a 16. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. E isso é fato. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Amei isso aqui. E fidelidade e altruísmo para a gente encerrar. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias de Juízes. Professor e pastor Tiago, primeiro sobre o cetro, depois o amor e redenção, e para falar assim, para fechar com chave de ouro, fidelidade e altruísmo. No meio dessa confusão espiritual, Deus pegou uma luz lá de algo improvável e falou assim, ó, tá aqui o meu nome, vai ser glorificado, eu vou mostrar para vocês que eu estou no controle e que tem saída e que tem solução. Foi o que Deus fez através de Ruth. Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias. Deus tem seus caminhos, seus desígnios, e você observando a genealogia de Jesus, você vai observar que algumas histórias ali, alguns nomes que são improváveis, mas por graça de Deus, é Deus que quer glorificar o nome dele. E quando eu olho para esses nomes improváveis, eu entendo, não era possível, só a mão de Deus mesmo para fazer dessa forma. Começa aí pelo cetro, né? O cetro de Judá, né? Pela lógica seria Rubens. O primogênito. Rubens vacilou, né? Rubens se desviou e muito, né? E aí Judá, o mais improvável, né? O cetro não se apartará de Judá. E aí dessa genealogia aí, nós vemos da união, né, de Boaz com essa moabita, também muito improvável, né? E aí Boaz é uma figura muito legal, porque nós também como igreja, né, que é descrita como adornada, né, como a esposa com o seu véu e tal, né, formidável como um exército com bandeiras, formosa como a lua, né, e a noiva do cordeiro, né, a igreja tem essa figura, e ele é o noivo, ele é o esposo, ele é o remidor, ele é a figura de Boaz é perfeita, né, para Cristo, e é dele mesmo que vem, né, a semente do Messias, né? É dele mesmo que vem essa raiz, essa árvore genealógica aí, né, da raiz de Jessé. Que maravilha. A sinopse do capítulo 3 diz o seguinte: o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro. Então, para quem pensa que o livro é só um livro histórico, está redondamente enganado, né? Com certeza. Há vários princípios que são ressaltados aqui, e esse da fidelidade, do altruísmo, da lealdade, são destaques, e principalmente nesse contexto que nós vivemos hoje, onde vários princípios têm sido desvalorizados, têm sido perdidos. Relembrar uma história como a de Ruth nos leva a repensar muitos nossos posicionamentos e dos princípios, valores que nós temos levado nos dias de hoje. O mesmo Deus, professor, que agiu na época de Ruth, que segurou o tempo aí na época dos juízes, que manteve essa fidelidade, que demonstrou amor, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, não mudou em nada. A tendência nossa
tendência humana, né? Desesperar no meio da crise, né? Achar que não tem saída, não tem esperança, e aí se entrega ao desespero. Né? Aconteceu com Noemi, né? Ela agora não tem mais o que fazer, vai cada um para o seu canto, né? Eu vou me virar como der. Trocou até de nome, né? Agora vou me chamar de Mara. E assim, tinha tudo para ser um desastre. A história já começa parecendo que vai ser uma tragédia, um drama, né? Mas como o Tiago começou aqui no comentário dele falando, no começo lá no primeiro bloco, falando da beleza literária, né, do livro de Ruth, e tem isso mesmo, é uma história de amor lindíssima, né? Mas que como pano de fundo serve para apontar uma história de amor maior ainda, que é a do noivo pela sua noiva, do cordeiro para a igreja. Né? Então, tem toda essa beleza aí no livro e, é claro, né, todas essas imagens aí de bondade, de compaixão, de trabalho duro, né, para tentar de alguma forma consertar as coisas, né, e de esperança, né, num Deus que redime, né, num Deus que vai trazer a remissão, a redenção. Então é muito lindo o livro de Ruth. Para quem entre nós, que às vezes a gente escuta, né, aqui e ali, alguém, eu gosto dos evangelhos, eu gosto do Novo Testamento, Antigo Testamento não fala disso comigo, não. Começa por aí, então, começa pelo livro de Ruth, vai ver que vai mudar a concepção, né? É muito bom. Tem muito conteúdo. É interessante a gente observar algumas coisas que são contrastes. O capítulo 1 inicia com choro. O capítulo 4 termina com alegria. O capítulo 1 é de alguém que está saindo de casa. O capítulo 4 é de alguém que está sendo recebido em casa. Então, há vários contrastes de uma transição que aponta para aquilo que a obra que Cristo fez, a obra expiatória de Cristo, fez nos introduzir, nós que éramos gentios. E aí a lição cita o texto de Efésios, capítulo 2, e isso é riquíssimo. Aí a gente fazer esse paralelo, vendo Boaz como tipologia de Cristo. Rapaz, é tanta coisa que a gente poderia falar, mas o nosso tempo já está mandando a gente parar. Mas eu quero te fazer um convite, você que está em casa, a participar com a gente em uma das nossas lições que são ministradas aos domingos de 8 às 10 da manhã em qualquer uma das nossas igrejas, Assembleia de Deus, Campo de Caratinga. Você é o nosso convidado. Aqui em Caratinga tem todos os bairros, aqui na Central, enfim. Essa lição é ministrada em todas as nossas igrejas, aos domingos, de 8 às 10 da manhã. Você é o nosso convidado. Pastor Tiago, obrigado pela presença hoje. Uma alegria muito grande. Deus te abençoe, abençoe seu ministério. Amém. Abraço na família. Professor Joás, obrigado pela contribuição de sempre, tá? Deus abençoe vocês. Nós ficamos aqui com mais uma lição da nossa EBD e voltaremos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá e um forte abraço.